Cumprimento todos com a paz do Senhor, onde você esteja nos assistindo, ouvindo. Compartilhe esta palavra, pois no mundo, ou mesmo ao seu lado, nessa cidade, nesse bairro, sempre vai ter alguém necessitando de uma palavra. Nós, trabalhadores da obra de Deus, nós sempre estamos precisando de uma palavra de alento, uma palavra que venha nos fortalecer, pois cada dia que passamos é muita luta, é muita perseguição, é no trabalho, é no trânsito. A cada dia nós precisamos de uma palavra, de um fortalecimento. Ali precisamos ouvir algo diferente da parte de Deus. Não somente aqui a maioria das igrejas hoje só prega carro, casa, bens materiais e muitas das vezes esquece que Deus deu o seu Filho unigênito para que todos tenham a vida eterna. E não foi esses bens materiais, casa, carro, tudo que a gente busca nesta terra. Deus, Ele já nos prometeu na sua palavra, quando Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas são acrescentadas. Então nós não precisamos ir à igreja a buscar a Deus pedindo, Pai, eu preciso daquele carro, Pai, eu preciso daquela casa. Não, Deus sabe muito bem o que nós precisamos cada um. Mas chega um momento que nós também precisamos de uma palavra que venha, filho, continue, filho, não desista, filho, vá em frente. Quantas pessoas acham que não tem mais jeito, que está perdido? Pessoas, quando uma pessoa, ela vem se jogar de uma ponte, é porque ela está feliz? Não, é porque ela já não aguenta mais as lutas, a carga, é tanto sofrimento, é tanta coisa, é porque ela já não aguenta mais a pressão. E quem faz tudo isso? O Satanás. Ele entra com a droga, ele entra com a bebida, ele entra com tudo que não presta. Ele veio para matar, para roubar. E quando ele entra numa casa, ele entra numa família, ele destrói, ele arrasa com tudo. Então chega um momento que nós precisamos ouvir algo da parte de Deus, uma palavra que venha nos fortalecer, uma palavra que venha falar em nossos corações, que Deus ali venha passar ali do nosso lado, venha andar conosco ali, e a gente precisa sentir essa presença de Deus. Então hoje a gente vai falar do revestimento, um culto, uma palavra de revestimento, para que Deus venha nos revestir cada dia mais e mais. Amém? Abra suas Bíblias em Atos do Apóstolo, capítulo 14, para que nós venhamos aprender mais e mais com a palavra de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exaltando-os a permanecer firme na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não é uma tribulação, é de muitas tribulações que nós ali vamos entrar no reino de Deus. Muitas igrejas dizem, você venha para cá que aqui é só alegria, aqui é só bênção, aqui você vai pagar suas dívidas, você vai ter isso, vai ter aquilo. A Bíblia nos diz o contrário. É através de muitas tribulações que entraremos no reino de Deus. A vida não é fácil, as coisas não é fácil. E, portanto, a Bíblia já nos alerta para que nós venhamos estar percebidos, para que nós venhamos estar atentos. Amém? Para continuarmos a nossa palavra, abra suas Bíblias em Mateus capítulo 11, olha como a palavra ela se encaixa verdadeiramente, Deus nos alertando, Deus nos mostrando que a vida, que o que nós, aqui para nós chegarmos até Ele, para que nós venhamos ter uma vida plena ali na presença dele, não é fácil. Olha o que diz em Mateus capítulo 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. De esforço. É de esforço, é de batalhar, é de lutar. Você não pode desistir por nenhum momento. Olha que Deus tremendo. Fez agora me lembrar de uma pesquisa o ministro da Inglaterra, ele
antes da Segunda Guerra Mundial, você pode pesquisar, você vai ver. Ele chegou na escola onde tinha muitos jovens que ali iam alistar para o exército, ali para a Segunda Guerra Mundial. O único país se manteve firme ali diante ali naquela guerra ali, diante daquela extracionar ali daqueles ritas, daquelas coisas terríveis ali, foi a Inglaterra. Porque o ministro, ele foi ao jovem e olha somente o que ele falou. Ele simplesmente disse assim. Primeiro, o homem que ali o anunciou falou um monte, ele é gerente, não sei de que, da organização, ele é tudo, ele é isso, ele é aquilo, ele é não sei o que. Falou de uma larga ficha do homem ali. Ele simplesmente, quando pegou o microfone, ele disse somente 8 palavras. 8. Nunca, 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 nunca desista. Não olhe para trás. Nunca volte atrás do que você já fez. Nunca, nunca, nunca desista. Ele simplesmente disse essas palavras. Porque por máximo que esteja difícil, por máximo que as lutas estejam grandes, por máximo que esteja difícil, que você já não está mais conseguindo, você ainda está respirando, você ainda está de pé, você ainda está caminhando. Muitas das vezes você está no hospital, mas você ainda está ali, ainda está respirando, você está vendo, você ainda tem poder para se revestir, para ali você se levantar. É como diz a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Eita, que Deus tremendo. Em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 12. Vamos do 10. Porquanto ao mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as hostes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Precisa explicar mais alguma coisa? Quanto mais você está difícil, é que você tem que se buscar mais, se revestir mais. Hoje a igreja já não jejua mais, a igreja já não ora mais, a igreja já não busca mais o Senhor na madrugada, quando vai dormir. Muitas vezes chega do lado da cama, ou nem se ajoelha e diz: Senhor, obrigado por esse dia. Deus nem ouve. Deus nem escuta, Deus nem ouve isso. Você teve todo o dia para falar com Deus. Você teve toda a oportunidade para agradecer a Ele. Você respirou, você bebeu água, você caminhou. Quando você se levantou pela manhã, a sua junta dos seus pés se pôs firme, porque Deus está dentro de você, o Espírito Santo. Quando Deus ali formou você, Ele assoprou o Espírito Santo dentro de você, a alma viva, e esta alma está com você, porque Deus permite. A partir do momento que Ele tira, você não é mais nada, mas enquanto Deus permanece dentro de você, o Espírito Santo permanece com você, você tem força. Que Deus tremendo. Se um elefante soubesse a força que tem na sua pata, ele não ficava preso ao lado de um circo
daquela capa, se ele racionasse, se ele soubesse a força que ele tem, com uma pata só ele derrubava toda aquela capa, todo aquele circo, ele derrubava e saía correndo. Você é aquele elefante, você tem poder, você tem força para vencer toda dificuldade que estás passando, porque você tem o Espírito do Senhor Jesus que está ao teu arredor, junto de você. Quando ele diz, o Satanás, ele está como leão rugente ao derredor. Quando ele diz está ao derredor, é porque ao redor, é porque ao lado seu, é porque junto de você está o Espírito, está o anjo do Senhor te guardando, te protegendo, te livrando daquelas armadilhas, te auxiliando naquilo tudo que tu precisas. Eu não ia falar sobre algo que me aconteceu, mas Deus está tocando aqui no coração para falar. Eu estava fazendo a obra e buscando as vidas numa comunidade aqui próximo, São Carlos. E de repente, era a primeira viagem e eu tinha uma Blazer, um carro que esquentava muito. Muito mesmo, dava uma viagem, já estava esquentando. E eu, antes de chegar na comunidade, eu vi que o ponteiro subiu e começou a fumaçar lá na frente. E já foi na hora que eu encostei na comunidade, não desci lá embaixo para deixar o povo. Parei ali mesmo, na avenida. E ali eu pus a mão no volante enquanto o povo descia. E eu disse, Senhor, esta obra é tua. Esta obra é tua. Eu ainda tenho 2 viagens para dar. E eu não posso dar com esse carro desse jeito. Deus está vendo que eu não estou mentindo. E se estou falando agora é porque Ele me permitiu. Enquanto o povo descia, que fechou a porta, que eu olhei de novo para o painel, o ponteiro voltou totalmente. Eu tirei foto, porque nem eu estava acreditando. Eu desci do carro, abri o capuz, não tinha nem fumaça. E ao voltar, o carro parecia que era novo. E o irmão, aí o telefone tocou. Sei que não pode atender, mas não sei o que era. Eu disse, eu vou atender, porque eu estava dirigindo, vou atender. E encostei um pouco assim para atender. Era o irmão, a Islã me ligando, dizendo, irmão, a gente já deu um jeito aqui, o povo já está tudo indo embora já. Não precisa mais você das outras viagens, se quiser ir para casa, pode ir. E eu saí ali para casa, agradecendo a Deus e olhando para o painel como louco, porque eu não acreditava o que tinha acontecido. Deus, Ele não desampara os seus. Deus está sempre do seu lado. Por maior que seja a dificuldade, a luta, lembre que Deus está sempre te olhando, observando. Ele não permitirá. Abra suas Bíblias em 1 Coríntios. 1 Coríntios, para que nós venhamos compreender mais a palavra. 1 Coríntios, capítulo 10. 10. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Vamos do 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá
livramento, de sorte que a possais suportar. Não vos sobreverão tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você está vivo? Consegue andar? Não. Não importa o que estejas passando. Não há nada que você não possa fazer. Não há nada. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está com nós outros. Romanos fala na palavra de Deus, Romanos 6. Romanos, a palavra de Deus fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está com nós. Não há nada. Quando ele fala, eita, que Deus tremendo. Quando ele fala na palavra dele, que se tiver fé como um grão de mostarda, direi a este monte, mudas de cá para cá e ele vai. Você tem que dizer, você tem que falar, você tem que abrir a boca, o coração e pronunciar. Eu estou doente, mas a palavra de Deus disse que a cruz que o Senhor levou, as nossas doenças, nosso peso, naquela cruz Ele levou e eu estou curado em nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus, ele canta lá, que Ele levou naquela cruz as nossas enfermidades. Ele levou naquela cruz. Abra suas Bíblias em Tiago. Tiago, capítulo 1. Amém? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Um engenheiro estava construindo uma ponte que ia passar o trem com todo aquele povo daquela cidade. E ali, ele, ao terminar a ponte, ele colocou o primeiro vagão, a máquina que puxa todas as outras. E chegou um dos colegas dele ali e disse para o engenheiro: você vai deixar essa máquina aí o dia todo? Ele disse: vou. Depois de 5 horas, pôs mais outra, acoplou. Pôs mais outra. Depois de 3 horas, depois do final do dia, estavam todos os carros, aquelas máquinas acopladas uma na outra em cima da ponte. Aí ele assinou a carta, mandou para o prefeito: a ponte está boa. Pode trazer toda a gente para passar dessa cidade. A ponte está aprovada.
Deus também é assim. Ele vai permitir a luta, Ele vai permitir que você passe por dificuldade, por luta. Ele vai fazer com que você, imagine que você é uma ponte, e Ele vai permitir na doença, Ele vai permitir que você seja tocado no casamento, no emprego. Ele vai permitir que você, para ver até onde você pode suportar, até onde você pode glorificar a Ele. Ele vai permitir, porque depois que você é aprovado, você receberá a coroa da vida eterna. Está aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Apocalipse. Eita Deus tremendo. Apocalipse capítulo 21. Não falamos da boca para fora só para você dizer: ah, o irmão fala porque ele não passa por luta. Você está enganado. É Bíblia. E cada coisa que ali nos passa, eu entrego na mão de Deus, e por isso que hoje eu estou aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitarás com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo está com eles, e eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmão, é assim, irmão, todas essas dores, todas essas coisas, todas essa luta, essa perseguição, você vai passar. É o que a Bíblia está nos confirmando, vai passar. Eita Deus tremendo. Tem um hino 193, se eu não me engano, da Bíblia, que fala: só mais um pouquinho, alma batida. E aqui continuando, no versículo 5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o ômega, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, que a gente leu lá em Tiago, o vencedor, versículo 7, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Este é para o vencedor, esse é para o que não desiste, este é a coroa mais preciosa que nós buscamos. Este é tudo que ali nós almejamos. Em outras palavras, o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, que o homem nunca viu, nunca imaginou o que Deus tem nos preparado para nós. É grandioso,
Se você for ver os apóstolos, não, bem antes, os homens de Deus, quando ia falar sobre Deus, dizia: eis que o Senhor fala, eis que o Senhor fala assim, assim. Deus disse a João, que escreveu esta palavra: suba aqui e eu te mostrarei. João viu com seus próprios olhos a rua de ouro, as novas cidades de Jerusalém, para que ele só não ouviu, ele viu. Deus disse: suba aqui. É que é tremendo, é que você vai entender que está lá em cima, e é a nova Jerusalém, é onde vamos morar, é onde vamos estar, se permanecermos firmes, se permanecermos perseverantes, por mais que seja a luta. A palavra de Deus fala em Romanos 8:35, o que nos separar de Deus, o que vai nos separar do poder de Deus. Ele sempre está falando, ele sempre está nos alertando, que ali dizendo, a palavra dele diz, e o que vai nos separar do poder ali de Deus, ali de estar com ele, é a doença, é a fome. Nada nos separado de estar ao lado do Senhor Jesus. Ele sempre esteve com todos os homens. Desde o princípio ele esteve com cada um. Desde lá do início. Mas vamos começar de Abraão, nosso pai. Abraão, Deus disse a Abraão: não tema. Deus disse a Isaac: não tema, siga cavando os poços. Deus disse a Jacó: não tema, está aí o Egito. Deus disse, durante os 430 anos de escravidão: não tema, eu irei tirar vocês daí. Deus disse a Josué: não tema, eu vou introduzir na terra prometida. Deus disse a Davi: não tema, o Golias, não tema os filisteus. Deus disse a Salomão: não tema de edificar minha casa. E disse aos profetas: não tema, eu sou contigo. E Deus disse aos seus discípulos ali no barco: não tema, sou eu, não tema. E Deus disse a você: não tema, eu estou contigo aqui e agora. Não temas. João diz, ele fala, o noivo, ele pode abrir os selos. É o noivo. E ele está contigo, está comigo. Amém? Esta é a palavra que Deus nos trouxe. E que você possa meditar. E nunca desistir. Vou dizer 3 coisas. Grave isto no seu coração. Primeiro, quando fores tentado a desistir, quando for
injuriado, justiçado, quando estiver por perseguição, quando for traído, quando tudo que mal que possa acontecer na sua vida, eu vou te dar 3 conselhos, 3 palavras, para que você ponha isso no seu coração. Primeiro, nunca desista. Dê o melhor de você por todo o tempo que puder e nunca olhe para trás, porque o que olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus. Aquele que olha para trás acontece como a mulher de Ló. É porque o tempo está corrido. A Bíblia nos diz, a palavra de Deus fala, que quando o espírito imundo, ele sai, ele volta com 7 piores. Quando você sai da presença do Senhor, por 2, 3 dias, uma semana que seja, o seu estado fica pior do que o que estava antes. Meu irmão, não desista nunca. Eu creio que eu nunca fiquei, depois que eu conheci ao Senhor, 2 cultos fora da casa do Senhor. Um dia precisei de mudar, quando precisei de mudar de igreja, no primeiro dia que fiquei em casa, já fiquei louco procurando onde congregar, onde buscar o Senhor. Porque Ele nunca me abandonou.